Mais uma vez, muito bom dia. Muito bom dia a todos aqueles que chegaram quando nós já havíamos começado e não receberam aquele primeiro bom dia. Depois, no final, nós temos aqui algumas notícias que foram passadas e passaremos novamente, muito brevemente, no final. Mas esta manhã nós somos convidados a abrirmos nossas Bíblias. Porque, como os irmãos bem devem lembrar, ao final de cada capítulo, toda vez que nós chegamos ao final do capítulo, nós lemos e estudamos o capítulo como um todo. Não o fazemos na expectativa de fazer uma espécie... Desculpe, só um instante. Sim. Não temos a expectativa de o fazer no sentido de... Só um instante, meus irmãos. Não foi feita a solicitação, Álvaro. Nós não temos a expectativa de, ao lermos o capítulo 10, fazermos uma espécie de revisão, vamos assim dizer. O nosso objetivo, ao lermos o capítulo como um todo, sempre é de, uma vez que estudamos, não é? Estudamos verso a verso, nos aproximamos verso a verso e aprendemos o que poderíamos aprender, obviamente, dentro de todo o contexto do livro, o contexto de tudo que estudamos até aqui. Aprendemos de Jesus, da sua vida, dos seus ensinamentos e então estudamos o que aquilo significa, o que Jesus nos quer ensinar, o que Deus quer falar aos nossos corações por meio de sua palavra. Então, quando chegamos ao final do capítulo, o que fazemos não é uma revisão, mas o que fazemos é a dar um passo atrás. Porque temos olhado no detalhe, não é? Temos olhado verso a verso no detalhe o que Deus nos quer dizer. Então, quando chegamos ao final do capítulo, nós olhamos o capítulo como alguém talvez já devem ter ido a um museu de arte e devem ter percebido que os especialistas, não nós, não é? Mas os especialistas, quando vão olhar uma obra de arte, eles fazem exatamente este exercício. O exercício de ir próximo. E ao ir próximo, conseguem ver o detalhe, conseguem ver a pincelada, conseguem ver aquela profundidade que a pintura tem, as suas texturas, não é? O que movimento é que foi feito, que tipo de pincel é que foi usado. Mas também, obviamente, eles depois dão um passo atrás e olham aquela imagem como um todo. E o nosso objetivo, então, ao ler todo um capítulo, é de olharmos esta imagem. Depois de ter olhado o detalhe, percebido cada pincelada, cada detalhe, cada cor que Deus colocou naquele texto, agora olharmos o texto como um todo, o capítulo como um todo, e vermos o que aprendemos então, depois da soma destas partes todas, o que é que nós conseguimos perceber. Então, Lucas, capítulo 10, nós lemos assim. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim!
Ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Porque eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou ao largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Eu não sei como que funciona a mente dos irmãos,
mas tenho partilhado já isto com os irmãos, não é? Que quando, depois de estarmos aqui alguns meses, e de facto nós começamos a estudar o capítulo 10 no mês de junho, e portanto passamos aqui o verão todo, não é? Apanhamos ali o final do ano letivo, apanhamos todo o verão, e agora já voltou o ano, e nós então terminamos o capítulo 10. E depois de tantas semanas a estudar o capítulo 10, quando eu paro para ler o capítulo 10, parece que ganha outra dimensão e outra riqueza. E então, quando leio, parece que as coisas vão aos poucos a voltar à minha mente, o que cada parte, o que cada perícope significa, cada aprendizagem, cada coisa que Deus tem feito, cada coisa que Deus tem falado conosco. E é interessante porque toda vez que começamos um novo capítulo, é necessário, e é também por isto que nós fazemos esta leitura sempre quando nós terminamos, porque toda vez que começamos um capítulo novo, a verdade é que precisamos relembrar um bocado aquilo que estava a passar, não é? Exatamente para termos o contexto e lembrarmos que o capítulo não está ali solto, que as mesmas divisões de capítulos e versos não existiam no original. E a verdade é que quando olhamos então aqui o capítulo 10, até para percebermos melhor o contexto em que ele se insere, precisamos lembrar do capítulo 9, porque há uma coisa muito interessante que acontece aqui. O capítulo 10, ele começa com Jesus a enviar os 70. E o capítulo 9, se os irmãos olharem as vossas Bíblias, vão ver que o capítulo 9 começa com Jesus a enviar os 12. E então nós vemos aqui um paralelo a acontecer. Parece que Jesus está a expandir, parece que de facto o ministério está a avançar. E Jesus faz isto com toda a calma, com todo o tempo. Porque se nós lembrarmos ao final do capítulo 9, Jesus, alguns homens dizem a Jesus, eu quero segui-lo, mas então Jesus quando diz, ok, venha, então afinal já não queria tanto assim. E parece então que as pessoas estão a começar a negar, e mesmo aqueles que dizem querer seguir Jesus, não efetivamente o fazem. E então quando começamos o capítulo 10 e vemos Jesus a escolher 70, parece então que é quase um choque, porque apesar de parecer no final do capítulo 9 que mesmo aqueles que estão a dizer Senhor, eu quero segui-lo, estão a desistir, o capítulo 10 se inaugura com Jesus a escolher 70 e esses 70 aceitarem serem enviados 2 a 2 de uma forma muito peculiar. Como temos falado e como falamos quando começamos a estudar este capítulo. Porque eles não levavam nada. Eles não levavam bolsa de viagem, não levavam dinheiro, não levavam sequer 2 capas, não levavam uma muda de roupa para trocar quando lá chegassem. A verdade é que eles iam com a roupa do corpo 2 a 2 e viajavam de cidade em cidade, a depender de encontrar homens e mulheres que os recebessem em suas casas, porque não tinham dinheiro nem para comer. E também Jesus diz, e não peçam. Mas, pastor, eu não vi eles já dizer não peçam. Sim, se olhar com cuidado, o começo do capítulo 10 vai dizer que ele diz, comam o que lhe derem. Comam o que lhe derem quer dizer o quê? Não fique a pedir. Não peça mais. Ah, mas foi pouco, eu ainda continuo com fome. O Senhor sabe. O Senhor há de tocar o coração daqueles que lhes vão alimentar. E ao mesmo tempo também, quando ele diz não leve bolsa, é porque havia um grupo, e se os irmãos lembrarem, falamos sobre isto, havia um grupo que viajava de cidade em cidade, que faziam exposições de argumentação, isto era muito comum na Grécia, e que eles levavam uma bolsa, e como os artistas de rua de hoje em dia, não é? Metiam lá a bolsa ao chão e começavam a argumentar, e as pessoas que queriam parar a ouvir, iam lá e metiam umas moedinhas. Então, quando Jesus diz, não leve sequer uma bolsa, o que ele está a dizer? Não vá pedir. Não vão parar em praça pública agora a dizer, olha, eu tenho uma mensagem para lhes pregar, está bem? Mas então deixa-me aqui só meter aqui o meu chapéu. E então, enquanto eu falo, se gostarem do que ouvem, olha, metam aqui uma moedinha, se faz favor, que é para eu poder comer, não é? Não façam isto. Dependam única e somente de Deus, o Pai, daquilo que Ele há de prover. E então é um chamado muito duro, não é? Um chamado muito difícil. Já depois do que vimos no capítulo 8, no capítulo 9, ser um discípulo de Jesus, ser um seguidor de Jesus por si só, já é difícil. Porque Jesus nos disse, aquele que quer vir após mim, toma a sua própria cruz, negue-se a si mesmo e segue-me. Portanto, simplesmente ser um seguidor de Jesus já é duro o suficiente. Mas então, Jesus, para além disto, ele vai começar a dizer e começar a mostrar que não é uma questão apenas de como se vive.
Não é uma questão apenas do que se está fora, do que se está externo, mas é uma questão do que está dentro, das suas inquietações, das suas aspirações. E então ele começa, a verdade é que a desafiar o que se passa em nossa mente e em nosso coração. Porque não é só o saber. E então, quando chega no capítulo 10, nós vemos que Jesus, ele já ensinou o que é necessário para ser o seu discípulo. E agora vemos Jesus a enviar. E ele, ao enviar, como falamos agora rapidamente, dá algumas instruções. Instruções duras, que tornam ainda mais difícil não apenas ser alguém que é um seguidor de Jesus, mas que agora é por ele enviado. E então, Jesus ainda, para ser aquilo que nós chamamos a cereja do bolo, não é? Ele ainda vai dar um aviso a dizer, olha, eu vos envio como a ovelhas no meio de lobos. O que significa que, assim como nós vimos que aconteceu também, aconteceu aqui, alguns versos atrás, que Jesus não era recebido em todas as cidades para a qual ia. Mesmo Jesus, e o que ele está a dizer aos seus discípulos, aqueles que estão a ser enviados, é: vocês também não vão ser recebidos. E ele diz claramente, graficamente, porque ele diz, quando chegarem num lugar, a primeira coisa que devem dizer é: paz seja convosco. Se esta paz repousar sobre aqueles, ali fiquem. Se não repousar, portanto, existem lugares onde eles vão dizer: paz seja convosco, e não vão encontrar homens e mulheres de paz que os recebam em nome de Jesus. Então, vemos aqui, parece uma escalada, não é? Já é difícil o suficiente seguir a Jesus. Jesus ainda, quando nos envia, nos dá regras muito difíceis de seguir, e Ele ainda nos dá um aviso que, olha, não significa que por seguirem todas estas regras, não significa que por obedecerem ao Senhor, por seguirem, deixarem, tomarem a própria cruz e seguirem e deixarem a vossa própria vida, não significa que porque não levaram nada, porque não levaram uma outra capa, porque não levaram dinheiro, porque não levaram bolsa, não significa que sempre vão ter um lugar para ter abrigo. Não significa que sempre terão a vossa barriguinha cheia de comida. Não significa. Porquê? Porque eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, e nem todo lugar onde disserem paz seja convosco, esta paz repousará. Eu imagino que alguns homens, se calhar, parecidos com aqueles do final do capítulo 9, ao ouvirem isto, se calhar ouviram e disseram um ao outro, não é? Ei, ainda bem que nós não fomos escolhidos entre os 70 para serem enviados, não é? Porque, olha, está bom aqui, está bom seguro aos pés de Jesus, agora ainda tem que andar a viajar, a depender da bondade dos outros. Nós sabemos, e Jesus mesmo está a avisar que as pessoas não vão ser tão bondosas assim. É melhor estar aqui ao pé de Jesus. Se tivermos fome, Ele multiplica o pão. Se alguém ficar doente, Ele cura. Até se morrer, Ele ressuscita. Aqui é que é o lugar de estar. Mas Jesus escolhe estes homens, os envia, e nós não vemos nenhum deles a dizer: oh Senhor, desculpe, olha, com licença, infelizmente eu não vou poder não. Exatamente em contraste com aquilo que acontece no final do capítulo 9. Estes homens, Jesus, quando os escolhe e os envia, eles vão. E o mais interessante é que quando vão, eles retornam, e retornam com o seu coração a exultar. Eles retornam até mesmo surpresos. Surpresos porque quando Jesus fala com os seus apóstolos no capítulo 9, Ele dá autoridade sobre a enfermidade, Ele dá autoridade para que eles curem, portanto, para que preguem, e Jesus, no começo do capítulo 9, dá autoridade sobre demônios, para que eles expulsem demônios. Mas no capítulo 10, Ele não faz. Ele não dá a estes 70 autoridade sobre demônios. E então eu imagino que pelo caminho, enquanto depois de receberem as instruções de Jesus, eles iam: ok, olha, nós lembramos aqui alguns dias, algumas semanas, nós não sabemos quanto tempo é que passou, não é? Jesus enviou os apóstolos, mas quando Jesus os enviou, eles tinham uma vantagem sobre nós, porque Jesus os enviou e deu a eles poder para curar, deu a eles autoridade para pregar, mas também deu-lhes poder sobre demônios. Agora, imagina que nós entramos em uma cidade e vem um endemoniado para cima de nós. O que será que se vai passar?
ai meu Deus, o que será de nós? E começaram se calhar a orar, a dizer, Senhor, poupa-nos que não apareça nenhum endemoniado. Talvez algum dos irmãos já tenha feito esta oração alguma vez, não é? Talvez já tenha visto alguma situação um bocado esquisita, dizer, Senhor, que esta pessoa não venha para cima de mim, que esta pessoa não venha ter para o meu lado, que ela pronto, aponte o nariz para o outro lado e para lá vá. Que não passe aqui perto de mim, não passe ao pé de mim. Eu não quero ter que passar por esta situação, por este constrangimento. E então, estes homens voltam surpresos porque eles dizem ao Senhor, Jesus, até os demônios se nos submetem em teu nome. Portanto, o que eles percebem é, o Senhor não nos deu autoridade. Nós não temos autoridade. Eu não tenho autoridade sobre demônio nenhum. Mas eu não preciso ter. Porque aquele a quem sirvo, a Jesus, em quem eu vou enviado em seu nome, ele, o seu nome, tem autoridade, toda a autoridade sobre todas as coisas. E então eles dizem, até os demônios se nos submeteram em teu nome. Porque então imagina a situação que se deve ter passado. Estes homens devem ter encontrado algumas pessoas endemoniadas e o demônio a vir para eles, se calhar a dizer, quem são vocês? O que estão aqui a fazer? E eles talvez tenham respondido simplesmente aquilo que aconteceu no começo do capítulo 10. A dizer, olha, eu não sou ninguém, mas Jesus, o meu Senhor, enviou-me para vir a esta cidade e pregar libertação. E então estas pessoas devem ter sido libertas no nome de Jesus e no poder da mensagem do Evangelho. Não precisa ser este espetáculo, não é? Em nossos dias nós vemos assim, não é? As pessoas gostam às vezes de fazer espetáculo com estas questões de libertação e de demónios, não é? Há igrejas onde a palavra de Deus não tem espaço no microfone, mas o demônio tem. Se aparece um demônio, demônio, venha cá, se faz favor, aqui, vamos fazer aqui uma entrevista. Mas abrir a palavra de Deus e pregar, Deus não tem voz, mas o diabo tem. E fazem um espetáculo, porque as pessoas gostam de espetáculos, não é? As pessoas gostam destas coisas, ficam impressionadas. Mas a realidade é que não é assim que funciona. E aqui é que mostra na simplicidade daquele que vai enviado em nome de Jesus, que os demônios se submetem não a homens, mas ao poder do nome de Jesus. Agora acontece algo interessante, porque a resposta de Jesus a estes homens é de que Jesus, primeiro, obviamente, ele exulta no Espírito Santo. E nós falamos muito sobre isto, marcante, de que é a única vez em todo o Evangelho que vai dizer que Jesus exulta. Jesus está a exultar. E está a exultar porque ele vê o fruto do seu trabalho. Ele vê o que está a acontecer na vida e no coração destes homens. Ele vê aquilo que era a promessa de Deus, o Pai, a se cumprir. Ele vê a concretização do reino. O reino é chegado. Os homens estão a ver, os seus olhos estão, as escamas estão a sair dos seus olhos, porque o Espírito Santo lhes está a revelar quem é Jesus e a chegada do reino de Deus e a salvação que está iminente. Então Jesus exulta no Espírito Santo, mas faz aqui uma observação. E a observação que ele faz é de que ele aponta de que não é sobre a sabedoria deste mundo. De que o que nos importa não é a sabedoria deste mundo, mas a revelação do Pai por meio dele. Porque Jesus diz duas coisas. A primeira, ele diz, é que eles não devem estar, e os seus olhos não devem estar, em que os demônios se lhes submetem. Que não é isto o mais importante que aconteceu. O mais importante que aconteceu é que enquanto eles foram e pregaram e anunciaram a chegada do reino de Deus, o Espírito Santo de Deus a falar ao coração de homens simples, considerados por este mundo como homens ignorantes, sem sabedoria, gente humilde, gente pobre, que o Espírito Santo falou ao coração destes, os excluídos socialmente, os que são párias socialmente. Enquanto aqueles que se acham muito sábios, aqueles que se acham muito estudiosos, muito sabidos, muito estudados na lei e nas coisas do Senhor e na religião, a estes foi ocultado
o reino de Deus. Porquê? Jesus vai dizer, porque assim aprove ao Senhor. E uma das coisas que nós temos ensinado às nossas crianças, não é? E que elas aprendem logo no começo do catecismo, que é uma pergunta que diz, por que as coisas são como são? Porque Deus determinou assim. E quantas vezes em casa, às vezes as meninas perguntam, mas pai, por que isto é como é? E eu aponto para elas e digo, o que é que nos diz? O que é que a palavra nos ensina? Porque Deus determinou assim. E há coisas que são como são simplesmente porque Deus determinou. Por que a lei da gravidade, por que as coisas quando nós soltamos caem? Porque são aquelas perguntas de crianças, percebem? Aquelas perguntas de coisas, por que o céu é azul? Há uma explicação toda científica, mas a verdade é porque Deus quis assim. Deus quis pintar o céu de azul. Ele quis que o céu fosse azul. Ele podia ter querido que o céu fosse qualquer outra cor, mas Ele quis que fosse azul. E porquê que chove? E nós explicamos rapidamente, mas é porque as coisas são como são. Porque Deus as determinou assim na criação. E nós vemos isto em Gênesis. E é interessante, desculpa aqui um parêntese, porque tem uma informação importante para dar aos irmãos, muito curiosa. E que isto já é uma vitória, nós não sabemos quanto tempo esta vitória dura, então temos que aproveitar. É que o Álvaro, agora no começo deste ano, não é? Os irmãos, eu já havia falado sobre isto no ano passado, de que ele, algumas vezes, quando se falava da evolução na escola, ele levantava-se mesmo e falava e pronto, conversava com o professor, debatia com o professor, apesar de toda a cobardia que isto é, não é? Um professor a debater com um aluno do 7º ano, mas ele o fazia, bravamente. E então, este ano, a começar o ano, começaram exatamente pela Big Bang e a teoria evolucionista e os milhões de milhares de anos que a Terra existe e o universo existe. Então, ele, nas primeiras aulas, teve este confronto com um novo professor e ele percebeu que o professor já não estava a gostar tanto dele assim, logo nas primeiras aulas a ter estes confrontos. Mas então, em um vídeo, no material, dizia, primeiro no livro, no manual, dizia que isto é uma teoria, de que todo o evolucionismo é uma teoria, mas que a ciência não consegue provar. E ele então já vibrou. Dizer, olha, eles mesmos já estão a assumir que a realidade é que isto é uma teoria e que, sendo uma teoria, eles mesmos não podem provar. Se forem honestos, não podem provar. E o manual mesmo já dizia isto. E ele então vibrou mais ainda quando o professor teve que passar o vídeo e no vídeo, não estava no manual, mas estava no vídeo, falava sobre diferentes teorias e dizia que uma das teorias que existem é a teoria criacionista. E que então a colocar que existem várias teorias, uma delas é da evolução, mas também existe a teoria criacionista. E isto é bom, porque mostra exatamente isto. Ele agora tem ainda mais material, mesmo numa conversa, dizer, professor, mas o próprio manual diz que isto não tem prova. E o próprio manual diz que o criacionismo também é uma teoria, olha, e é tão válida quanto a outra. Não consegue provar, eu não consigo provar, não é, cientificamente, mas tu também não consegues provar a tua cientificamente. Portanto, estamos iguais, não é? Eu respeito que crês nisto e respeita-me que eu creio nisto. E então, por que é que eu estou a dizer isto? Porque nós precisamos lembrar que é Deus quem determina as coisas como são na criação. É nisto que cremos. Ou será que já negociamos e se calhar tentamos achar aqui um meio termo a dizer, bem, mas não é exatamente bem assim? É exatamente assim. A palavra de Deus diz, é assim. Cremos ou não cremos em Deus e sua palavra? Cremos. E então, o que é que acontece? É que seguindo no livro vamos perceber que, de facto, no capítulo 10, o que começamos a ver é Jesus a mostrar que mais importante do que a sabedoria deste mundo, o olhar deste mundo, está aquilo que está no nosso coração e na transformação e naquilo que só o Espírito Santo é capaz de revelar àquele que crê. E então Jesus vai dizer, e parece que o capítulo 10 faz algo como se dissesse, muito bem, já aprenderam, teoricamente. Então vamos para a prática. Vamos para o dia a dia. E é para isto que Jesus os envia. Para que eles vejam e experimentem a chegada do reino de Deus. E é por isto que eles voltam surpresos. Porque em uma dimensão não conseguiam perceber, mas agora vem. Mas Jesus os repreende e continua a ensiná-los no dia a dia. Por quê? Porque nós vamos ver
o quanto e o que Jesus vai apontar é o como que nós somos incapazes. Incapazes a ponto de que a história continua e ele vai dizer que então alguém que é um intérprete da lei, um advogado, um doutor na lei, alguém que percebe da lei, que conhece a lei. E nós vemos que tanto é verdade que ele faz uma pergunta e o homem responde a resposta certa. A resposta que ele dá não é a resposta errada, tanto que Jesus não corrige, muito pelo contrário, diz, fazer isto e viverás. Mas o problema não é este, o problema não é saber a resposta correta. O problema é que quando esta resposta, nós temos que perceber que a resposta certa vinda do lugar errado e de um coração enrijecido e impiedoso, ela é a resposta errada. Percebem? A resposta pode ter sido a resposta certa, aquela que tem tudo para ser a resposta certa, mas quando vem de uma mente estéril e de um coração endurecido, ela é a resposta errada. Por quê? Porque no fim a resposta que Jesus dá é, então fazer isto. E o que é que aquele homem consegue responder? Quer dizer, quase quer dizer, eu sei que exatamente. Por isso é que nós não falamos para depender do coração, irmã. Muito pelo contrário. O que nós dizemos exatamente é isto. É que nós temos que conhecer ao Senhor e ter o nosso coração transformado pelo seu Espírito. O que nós devemos fazer é ouvir o Espírito Santo de Deus. Mas isto não é algo também, e percebam, meus irmãos, temos que ter cuidado. O que a Bíblia quer dizer quando diz que devemos ouvir o Espírito é ouvir por meio da palavra de Deus. Não é um ouvir do Espírito como se, então, olha, com licença, um instante, que foi? Eu não estou a brincar. Isto que eu acabei de fazer, que parece ser uma piada, eu não estou a brincar. Eu já vi fazerem isto. Uma pessoa a pregar e no meio da pregação dizer, um instante, o que é Espírito Santo? Dizer, as pessoas estão a gozar. As pessoas estão a fazer piada. Estão a fazer troça com Deus e com o Espírito Santo. Isto não é assim, não é como se fosse um ponto eletrônico agora e então, só um instante, deixa aqui só ver o que Deus quer que eu fale para vocês. Isto não é assim. O que Deus quer falar para vocês está dito, está escrito em sua palavra. Se alguma vez alguém vos disser, olha, eu tenho uma palavra de Deus para si, diga amém. Eis que te digo, lá. Então vai dizer, ok, onde é que isto está na palavra de Deus? Onde que isto está na Bíblia? E a pessoa às vezes pode até trazer um texto. Mas aí vocês vão fazer aquilo que nós temos estudado, não é? Não é à toa que andamos aqui já há 3 anos, já quase 4 anos a estudar o mesmo livro, o mesmo texto. Por quê? Porque o texto tem um contexto. E então vão dizer, ok, eu percebi, este texto de facto diz isto, é uma promessa. Agora, uma promessa para quem? É de facto uma promessa para mim? Não, mas Deus está a me dizer que é uma promessa para si. Bom, mas na palavra dele ele não está a dizer isto, ele está a dizer outra coisa. Então Deus está a contradizer-se. E as pessoas brincam. As pessoas acham que com Deus se pode brincar. Eu tenho pena. Porque a verdade é que estas pessoas não são em nada diferentes do que este homem intérprete da lei. Podem conhecer muito de religião, podem conhecer muito da lei, mas a verdade é que a usam para o seu coração. Tanto que a sua pergunta é, mas quem é o meu próximo? E no caso dele, quando diz usar o coração, ele não quer ter que ser bondoso e generoso com qualquer um. Ele quer ser com aqueles que lhe convém. E nós não somos todos assim. Queremos ser bondosos e generosos com o da nossa família, com o da nossa casa, com os nossos amigos, aqueles que são bons conosco, não é? Quando ensinamos os nossos filhos, como é que nós ensinamos? Este coleguinha da tua turma, ele não é bom contigo? Então ele não é teu amigo. Não é assim que ensinamos? Ele não é teu amigo. Um amigo não faz este tipo de coisa. Um amigo, ele age de maneira boa consigo. Não é assim que nós ensinamos. A verdade é que nós também somos assim como este homem, intérprete da lei. Queremos ser bons com quem nos convém. E então, Jesus começa a corrigir. E nós vemos aqui a correção e o ajuste, porque Jesus começa a mostrar, de facto, como nós somos incapazes. Até um doutor na lei, até um mestre na lei, ele é incapaz.
O israelita roubado na história do bom samaritano, ele é incapaz. Ele está espancado, deixado à morte. Ele é incapaz. O doutor da lei é incapaz. Mesmo os discípulos enviados são incapazes de perceber que o que mais importa não é que os demônios se lhes submetem, mas que o que mais importa é que Jesus vai dizer é que os seus nomes estão escritos no livro da vida. É isto que importa. Incapazes de ver um palmo à frente. Todos nós, incapazes. Até mesmo, então, quando nos aproximamos do final do capítulo 10, até mesmo em nosso desejo de agradar Jesus, nós somos incapazes. Porque então nós vemos Jesus a falar estar nessa situação onde ele vai e chega em uma casa. Percebem que vai dizer que a casa era de duas irmãs? Não. O texto vai nos dizer que ele chegou à casa de Marta. A casa era de Marta. A casa não era de Marta e Maria, a casa era de Marta. Percebem o que ele diz? E então esta mulher, discípula de Jesus, Jesus faz aquilo que ele disse no começo do capítulo. Ele chega e diz, paz seja convosco. E o que Marta faz? Paz seja convosco. Meu mestre, meu Senhor, fique em minha casa. Eu arranjo tudo. E então ela recebe a Jesus, ela é discípula de Jesus. Muito mais do que só ser discípula de Jesus, ela recebe a Jesus em sua casa. E nós falamos sobre isto, não é? Sabemos o custo que isto é. Imaginem que agora, olha, não vou nem falar. Imaginem que agora o pastor voltasse para casa, chegasse em casa, oh meu Deus, meus irmãos, estourou um cano d'água e está impossível estar na casa pastoral. Quem pode receber a nossa família? Somos 5, está bem? E vamos levar as malas. As crianças acordam cedo, entram na escola, acordamos às 7 da manhã todos os dias. Nossa agenda é muito cheia, idas e vindas. Quem é que nos pode receber em casa? Os irmãos, se calhar, oh pastor, olha, é que esta semana fosse outra, mas hoje não dá. Olha, fica para uma próxima, está bem? E se calhar iam fazer. E não estou a culpar os irmãos por isto. A verdade é que quero dizer e mostrar é que, percebem? Jesus chega de repente na cidade e o que é que Marta faz? Ficas na minha casa. É claro que ficas na minha casa. Não é? E ela então, ela não só é uma discípula de Jesus, como recebe Jesus em sua casa e ela quer agradar a Jesus. E ela quer fazer tudo para Jesus. E ela quer que tudo esteja em ordem. Ela quer que seja... É como aquela avó, não é? Imagina Marta, se calhar já devia ser avó. Aquele bolinho quentinho, o café quentinho na mesa, não é? Aquela coisa que é boa. Quando nós chegamos na casa de avó, nos sentimos na casa da avó quando tem aquele cheirinho de café, aquele cheirinho de bolo, não é? E a avó diz, tens que ficar, tens que comer aqui pelo menos um pedacinho e não deixa ir embora sem comer um pedacinho de bolo. Ou um doce que fez. Ou alguma coisa assim. E então... Esta mulher, discípula de Jesus, recebe Jesus em casa, faz tudo para agradá-lo. Ela então olha e vê a sua irmã sentada aos pés de Jesus, a ouvir Jesus e a aprender. Descansadinha. Ah, Maria, Maria. E então ela diz, oh Senhor, não te incomodas que ela esteja aí sentada sem ajudar-me e eu estou a fazer tudo sozinha? Então o Senhor a repreende. Por quê? Porque, novamente, mais uma vez, percebem como tem muitos níveis. Muitas vezes olhamos para fora e nós gostamos de achar que os desafios estão naqueles que odeiam a Jesus. Que nós dizemos, eu amo a Jesus, eu sou crente. E a pessoa diz, ei, sai daqui, não gosto de crentes. Não quero saber de Deus, não quero saber de Jesus. E nós achamos, está aí o desafio, não é? Esta pessoa é um desafio. Ela não gosta de Jesus, não quer saber de Deus, não quer saber da Bíblia, não quer saber de crentes. Esta pessoa é um desafio. Nós queremos achar que os desafios são aqueles que estão distantes, que se calhar não ouviram ainda, não conhecem muito bem, não têm muito interesse. Ou aqueles que simplesmente não querem saber. Não, não quero saber. Não gosto nem desgosto, mas olha, isto é a tua realidade, isto é a tua crença, fica lá com ela, eu fico com a minha e estamos bem. Não quero saber. E nós gostamos de achar que os desafios são estes. Mas deixem-me dizer que os desafios, e o que é mostrado no capítulo 10, é que os desafios estão perto. Também está perto o desafio.
Porque o desafio está em nosso próprio coração. Quando nós olhamos para o lugar errado. Porque eu tenho certeza que se nós estivéssemos entre os 70 enviados, voltaríamos como aqueles homens. Oh Senhor, olha, os demônios se nos submetem em Teu nome. Porque o nosso coração nós estaríamos com nossos olhos no lugar errado. Se calhar, como aquele homem mestre da lei, ainda nos perguntamos, não é? Talvez ainda tenhamos dúvida e às vezes ainda duvidemos, mas como é que eu posso ter certeza da minha salvação? O que é que eu preciso fazer? Será que já o fiz? Será que eu já fiz o que era preciso para ter a salvação em Cristo Jesus? E eu não tenho certeza, ou eu acho que fiz, ou eu não sei se fiz, ou eu acho que talvez tenha feito, mas não fiz, e a cabeça parece que está tudo baralhado. E talvez em nosso coração perguntemos, Senhor, o que é que eu preciso fazer para ter certeza? Porque eu ainda não tenho certeza. E se eu perguntar esta manhã, tens certeza de que se morresses hoje, agora, irias para o céu? Era isto que este homem queria saber. Senhor, o que é que eu preciso fazer? Mas nós vimos que, novamente, esta é a pergunta errada. Porque a nossa certeza não está no que nós podemos fazer, mas naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário de uma vez por todas. A pagar o preço do nosso pecado. A fazer propiciação por cada um de nós. Não é sobre o que eu faço, mas sobre aquilo que Ele fez. E quando nossos olhos estão no lugar errado, percebem agora novamente Marta. Oh Senhor, eu estou aqui a fazer. Eu quero agradá-lo. Estou a fazer tudo de bom. Peguei a melhor receita de bolo. Eu fiz aqui um grande banquete. Eu arrumei a casa. Eu varri tudo. Até a tua capa estava suja quando entraste. Já está no varal. Eu já lavei, já estendi, que é para daqui a um bocado, quando o Senhor quiser ir, já está sequinha, cheirosinha, está maravilha. E agora a minha irmã está aí sentada a fazer nada? Eu estou a fazer. E ela não faz nada. Os olhos no lugar errado. O desafio está em nosso coração. O desafio está no meio daqueles que parecem honestamente interessados, como o mestre da lei, não é? Ele parecia honestamente interessado. Senhor, responde-me, faz favor, eu preciso saber o que eu preciso fazer. Mas o texto vai dizer que a verdade é que o que ele queria era apanhar Jesus, não é? Ele não estava honestamente interessado, apesar de parecer. O desafio está naqueles que são amigos de Jesus. O desafio está também naqueles que recebem a Jesus em sua casa. O desafio está também naqueles que servem a Jesus. Por isso, meus irmãos, quando alguém me diz, mas eu vou à igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu sirvo na igreja, a minha reação em geral é, e? Porque deixe-me lhe dizer, sabe que diferença que isto faz? Nada. Esta pode até ser a atitude correta. Este é o fruto. Este é o fim de alguém que anda com Jesus e é por Ele transformado. Este é o resultado. Agora, este resultado, alguém pode... Olha, é assim que um crente tem que parecer, então agora eu vou parecer crente. E pode até tentar viver esta vida. Pode viver esta vida. Vou à igreja, eu leio, eu oro, eu leio a Bíblia, eu sirvo na igreja, faço as coisas, sem nunca efetivamente conhecer a Jesus e render-se a Ele. Porque a rendição que Jesus espera de nós não é rendição externa. É a rendição no nosso coração. É a rendição das nossas vidas. Por isto cantamos, quero estar aos pés da cruz. Eu coloco-me aos pés da cruz. Percebem? Eu não oro a dizer, Senhor, eu entrego isto, e eu entrego aquilo, e isto aqui também. E eu coloco estas necessidades, estes pedidos, estas situações aos pés da tua cruz. Eu coloco-me a mim. Eu coloco-me aos pés da cruz. Eu preciso estar aos pés da cruz, inteiro, completo.
também com as minhas inseguranças, também com as minhas dúvidas, também com as minhas incredulidades às vezes. Mas sempre a dizer, Senhor, eu meto tudo isto aos teus pés. E eu quero confiar no Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Percebem o que todos estes têm em comum no capítulo 10? É que eles parecem estar todos honestamente equivocados, enganados por suas próprias motivações, enganados pelos seus próprios corações, que não estão, percebam aqui, isto é algo individual, interno. E a estes, Jesus conduz e responde com mansidão. Aqueles que ainda estão honestamente equivocados em seus corações, a estes Jesus responde com mansidão. E para terminar, apenas esta observação. E porque insisto tanto nisto que estou a dizer neste momento, de que Jesus responde e conduz com mansidão. Aquele que está honestamente equivocado, está honestamente equivocado. Ou seja, eu e eu mesmo. A pessoa e ela mesma. Porque quando se trata de quem está propositalmente a ensinar de forma equivocada e a levar pessoas ao equívoco, então, como nós já percebemos aqui outras vezes, conversas de Jesus com mestres da lei equivocados. Por isso é que Jesus, ele tem esta questão contra os fariseus e contra os mestres da lei. Porque o problema deles não é só que estão eles equivocados neles mesmos, mas porque ensinam e levam irmãos ao equívoco. Lançam sobre os outros uma carga que o Senhor não deseja que seja lançada. Pelo contrário, o Senhor diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. Mas a estes homens que ensinam e levam ao equívoco, Jesus, então, nós temos que lembrar, e aqueles que estavam a fazer e estão a fazer o nosso curso de bases da fé, vão lembrar, que nós quando falamos de Deus, e nós falamos de todas as características de Deus, nós temos que lembrar que Deus é amor, e Deus é completamente amor. Aqui algumas semanas falamos sobre isto também, não é? E que nós gostamos muito de dizer isto, mas Deus é amor, e Deus é completamente amor. Não há um pedaço de Deus que não seja amor. Deus não passa um segundo, um milésimo de segundo sem amar. Tudo que Deus faz é motivado, é feito e está com cheiro de amor. Mas temos que lembrar que Deus também é ira. Então tudo que Deus faz também é com ira. Tudo que Deus faz é motivado pela ira. Própria que eu fui confundida. Deus é ira e é tardio a irar-se, como diz a palavra. Vis-à-vis o inimigo, Satanás. É porque Deus também é paciente. E nós temos que lembrar que ali, quando ele diz que Deus é tardio, e ele fala que sejamos tardios em irar-se, o que ele está a querer dizer é a ação da ira. Porque nós temos que lembrar isto. Satanás, o que tem Satanás? Eu não quero saber de Satanás. Ele é mau, mas é que ele não é ira. A questão então, mas ele não ira-se. A questão aí é outra. É que ele leva as pessoas ao pecado, leva as pessoas a agirem de maneira pecaminosa em sua ira. Porque Deus fala, irai-vos, mas não pequeis. Portanto, a ira não é pecado. A ira não é pecado. Tanto que a palavra vai dizer, irai-vos, mas não pequeis. O pecado está quando nós, em ira, tomamos uma atitude contra alguém que é injusta, que é desproporcional. Deus, quando ira-se e destrói Sodoma e Gomorra, Ele o faz de forma justa.
Porquê? Porque eles mereciam ser destruídos. E, portanto, Deus age em sua ira, mas Ele não peca, porque Deus não pode pecar. Porquê? Porque Ele está a fazer de maneira justa. Agora, quando vai dizer a palavra que Deus é tardio em irar-se, o que quer dizer é exatamente o que o mundo hoje merecia? O que o mundo merecia? A destruição. Mas Deus está pacientemente a esperar o dia da sua ira. O que não quer dizer que em sua ação, e o que nós temos que lembrar é que Deus é completamente. São atributos de Deus. Tudo o que Deus é, Ele é completamente, indivisivelmente, inseparavelmente. Percebem? E então nós precisamos lembrar. E só para conseguir terminar, irmã, obrigado pela sua pergunta. Que Deus conduz com mansidão aqueles que honestamente, no seu coração, estão equivocados e desejam aprender. Mas aqueles que conduzem ao equívoco, a estes Deus não conduz com mansidão. A estes, Jesus é duro com eles. Porque a verdade é que eles não são responsáveis aí só pelo seu caminho, mas como são mestres e estão a ensinar outros, a ensinar o equívoco, o tratamento de Jesus é um bocadinho diferente. E nós já temos visto como Jesus tem tratado com mestres da lei e com homens que ensinam de forma equivocada, e vamos continuar a ver mais para frente como Ele há de fazer. Mas como tem estado o teu coração? Como tem estado o teu coração? Como tem estado? Onde têm estado os teus olhos? Os teus olhos têm estado na cruz. E que novamente parece, mais uma vez, não é? No mês passado foi a mesma coisa. Eu ainda brinquei com os irmãos a dizer, não havia dia mais propício para esta pregação. E novamente, quando olhamos esta pregação, o que o texto de Lucas 10 nos faz refletir é, onde estão os nossos olhos? E por que nós celebramos a ceia do Senhor? Nós somos chamados a celebrar a ceia do Senhor porque o Senhor nos convida a olhar para o lugar certo. E quando Jesus diz, fazei isto em memória de mim, o que Jesus está a dizer é, relembrem-se, tenham os olhos naquilo que importa. Lembram-se o que Ele acabou de dizer para aqueles homens, não é isto que importa, que os demônios se vos submetem, mas que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Portanto, esta manhã nós celebramos a ceia do Senhor. E relembramos como o Senhor Jesus nos disse para relembrar. Relembrar que Ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados. E de que Ele teve o seu corpo partido por nós. Para que nós pudéssemos ter vida eterna. Para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e vida eterna com Ele na nova aliança do seu sangue. Amém? Por isto, esta manhã, nós celebramos a tomar a ceia do Senhor.